Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, né? O primeiro programa da semana, e nós vamos falar em política já já. Antes, porém, lembro a você que nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, e também da Rimalto Autopeças e acessórios para seu carro, seja nacional ou importado. São 2 endereços. A matriz funciona nas Nações Unidas, em frente ao 7º BEC. Telefone 3227-8580. Funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo para o almoço. E na matriz, que foi aberta recentemente na Rua Silvestre Coelho, no bairro Bosque, você tem os mesmos serviços, né, que você encontra também na matriz. Exceto o Auto Center, que funciona só na matriz. É um Auto Center moderno, seguro, com mecânicos treinados, capacitados para fazer o melhor pelo seu carro. Você não pode entregar o seu carro na mão de qualquer um. Então, na hora de reformar o seu carro, pintar, comprar peças originais, vá na Rimalto Autopeças, em 2 endereços. Qualidade, pontualidade, preço baixo e a melhor forma de pagamento. Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o pré-candidato ao Senado pelo MDB, Márcio Bittar. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Muito obrigado à TV Rio Branco pela essa oportunidade. E essa semana que tomara que na quarta-feira, né? Isso, depois de amanhã. Aliás, amanhã. Amanhã, né? É. Tomara que amanhã o Brasil passe essa fase sem dar o sufoco do jogo passado. Confirme, né? A classificação para as oitavas de final. Não, e sem marcar gol só nos últimos minutos da prorrogação, né? Já foi. Porque aquilo quase mata todo mundo do coração, né? Quem diria, né? Coisas do futebol. Aliás, essa é a Copa das Surpresas, né? A Alemanha dançou na primeira rodada, a Argentina corre o risco de ficar fora também. A Espanha quase dança ontem, enfim. Mas eu confesso que particularmente... Itália e Holanda sequer foram à Copa, né? Mas eu confesso que particularmente, eu preciso confessar que eu torci contra a Alemanha, viu? Foi? E quem não torce contra a Alemanha, né? Depois daquele 7-1 fica sempre... Não, porque vamos enfrentar a Alemanha, vamos ganhar dela. Tá, se eu tivesse uma bola de cristal... sim, você quer, vamos de volta agora. Se eu tivesse uma bola de cristal, né, para saber antecipadamente que nós vamos enfrentar a Alemanha e vamos dar uma goleada, aí pronto, tudo bem. Mas como eu não tenho essa bola de cristal, eu preferia que ela não tivesse marcado aquele gol no acréscimo do segundo tempo. É verdade. Mas paciência, vamos lá. Márcio, na Copa é melhor fazer campanha ou não? Eu acho que quando você tem o que dizer, lógico, guardado as proporções, você não vai tentar fazer uma entrevista no horário do Jogo do Brasil de quarta-feira, que ninguém vai te ver, ninguém vai te assistir, né? E vão ficar bravos contigo. Mas deixa eu te falar aqui, abrindo um parênteses aqui, no primeiro Jogo do Brasil, eu fiz um teste com alguns políticos do Acre. Aí a maioria estava fora de casa, outro não abriu a porta. Alguns, inclusive o seu colega de chapa estava de casa aberta com um monte de gente lá da periferia assistindo o jogo com ele, o senador Sérgio Petecão. Vamos lá então. E aí? Não, eu quando vou assistir jogo, eu sou corintiano. Então quando tem um jogo importante do Corinthians, que eu vou assistir, ou da seleção brasileira, eu prefiro ficar meio só em casa. Não, eu também tenho isso. Eu prefiro não... Mas eu estava vendo agora, rápido, só para fechar, que um especialista dizendo que se o jogo for importante, decisivo, como de Copa, é melhor você assistir com outras pessoas. Aí o seu coração tiver algum problema... Vocês estão lá da Márcia, chega do João Paulo, claro. Tá tudo bem. Legal. Márcio, você apresentou alguns dias aí o que você chama de carta compromisso. Né? Ali está as suas principais propostas e você de forma muito clara, muito objetiva, sem atacar ninguém, mas você faz um comparativo entre esquerda e direita, entre socialismo e capitalismo. Afinal de contas, como é que está a repercussão desta carta compromisso, digo, aqui na capital e também no interior? Muniz, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas da capital e do interior do estado que me receberam, as emissoras de rádio, de televisão, que me ofereceram um espaço generoso para que eu pudesse dizer das medidas que eu entendo necessárias, fundamentais, para devolver a segurança que perdemos no Acre e no Brasil e para devolver a atividade econômica, que é um problema no Brasil e particularmente é um gravíssimo problema no Acre. Quero dizer mais uma vez que eu termino essa rodada de quase 2 meses com o coração cheio de esperança e de orgulho
da gente acriana. Por que isso, Muniz? Em alguns escritórios da política aqui em Rio Branco, eu costumo ouvir, não adianta você querer falar sobre certas coisas que o pessoal não vai entender e tal. E eu sempre achei que quando você diz assuntos importantes, e você fala das suas propostas, as pessoas têm sim a capacidade de perceber se você está falando, primeiro, o que você sente verdadeiramente, e de discernir se aquilo faz algum sentido para o problema que ela vive. E aí eu fui na contramão do que algumas pessoas dizem, como sempre fiz na minha vida. Eu sou um político de opinião. E mais do que nunca, a campanha é isso. É para você discutir o conjunto de ideias que cada grupo representa e eleger ideias. Mas quem move o mundo são ideias. As boas ficam, elas acabam se impondo, mas a humanidade experimenta de vez em quando ideias muito ruins e vive flagelo por conta disso. Exemplo, o desemprego hoje no Acre, que é muito acima da média nacional, e os homicídios no Acre, que também estão muito acima da média nacional, elas são resultado do caminho que o Acre adotou, da opção que o Acre adotou a partir de 98, elegendo a esquerda para governar o Acre. São 20 anos de PT. A proposta da florestania, exótica, mas completamente irreal, maluca, culminada com mais 8 anos de um governo que acha que ele é empresário, portanto, ele vai fazer a empresa de peixe, a empresa de camisinha, isso está fadado ao fracasso. Esses 20 anos, somado à ideia da esquerda, Muniz, não apenas de glamorizar bandido, mas de transformar, a partir da literatura, bandido quase que num herói, quase que não só uma vítima da sociedade, mas quase que como um herói. A literatura nossa de esquerda está cheia disso. Então, essa visão fez com que o Acre gerasse o maior desemprego da sua história e a maior violência de toda a sua história. Aonde eu vou no Acre, Muniz? Eu estou impressionado com o pânico das pessoas. Colega seu, jornalista, numa das cidades do interior, não posso nem dizer o nome da pessoa, nem o município eu vou dizer, mas ele me mostrou uma carta de um preso de uma facção, e ele disse, olha, Márcio, eu vou ler a carta, ipsis literis, eu não vou dar nenhuma opinião. Eu digo, por quê? Isso é porque um colega que recebeu carta, há um tempo atrás, ele além de ler, ele deu opinião. E o crime organizado não gostou da opinião e fez retaliação, ameaçando de morte. E o jornalista, seu colega de profissão, pediu demissão. Onde chegamos? Eu estou cansado de encontrar em reuniões, Muniz, pessoas assim, mulher, que perdeu o irmão assassinado na frente dela. E ela convive no bairro com elementos da gangue que matou o irmão. E ela não pode transmitir para essa turma que qualquer uma cara feia, que ele pode achar que aquilo é uma mensagem de vingança e retaliar para cima dela. O que é pior ainda, Muniz, o narcotráfico não respeita ninguém. Eu escrevi um artigo um dia desse dizendo que as aldeias indígenas estávamos correndo um risco gravíssimo de ver parte das aldeias indígenas sequestrada, aliciada pelo narcotráfico. Evidentemente que nós já temos hoje nos presídios vários índios que são vítimas do narcotráfico. E pior, Muniz, eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar, mas não é novidade. Essa força do banditismo organizada no Brasil, ela vai se infiltrar no judiciário, no executivo e no legislativo. E aí, por que assusta, mas não é novidade? Olha, o crime organizado em qualquer lugar do mundo, ele acaba aliciando pessoas dos poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, nós teremos, nesta eleição, candidatos a cargos legislativo e executivo em comum acordo, em conluio com facções criminosas. Isso é uma coisa, assim, fato consumado. Então, ou o Estado brasileiro encara esse desafio e retoma a autoridade, Muniz, hoje no Acre, em Rio Branco, no interior do Estado, como em boa parte do Brasil, você tem pedaços do Brasil que o Estado não manda mais. Quem manda é o crime organizado. Olha o que fizeram a semana retrasada em Minas Gerais. E, diante deste flagelo, as pessoas que pretendem disputar a eleição e, portanto, a nova
configuração que vai sair das urnas, é preciso dizer com muita clareza o que é que pensa. E é o que eu fiz nesses 2 meses. Sobre segurança pública, eu tenho dito e repetido. Primeiro, tem que endurecer leis, Muniz. O combate número 1 a crime é punição. Tá? Endurecer leis. Se alguém tem direito de eleger presidente da República aos 16 anos, é porque ele também tem que cumprir pena quando ele estupra, quando ele mata, quando ele sequestra. Se presídio de segurança máxima merecer esse nome, é para quando prender chefe do comando do crime organizado, cortar a comunicação. Hoje no Brasil, o sujeito contratou a banca de advogado, tem 10, 15 visitas por mês ou mais. Qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Sou totalmente a favor. Muniz, por uma razão óbvia. Se a lei brasileira entende que alguém aos 16, ele tem discernimento para eleger o presidente do Brasil, ele não tem discernimento quando estupra, quando mata, quando sequestra. Então, óbvio que a idade penal tem que abaixar, pelo menos para a idade que autoriza ele a votar para presidente da República. Tem que aumentar a pena, Muniz, de casos hediondos. Camarada, o Brasil está cansado de ver gente que mata, tira a vida dos outros com 2, 3 anos, está no meio da rua. Em primeiro lugar, endurecer lei, ter rigor. O Brasil tem leis frouxas, não pode ter essa coisa que a polícia, que é do Estado, prende na sexta-feira, e o judiciário, que é do Estado, solta na segunda-feira, desmoraliza tudo. Segundo, orçamento. E aí vamos entrar na questão da eleição nacional. Orçamento, o Brasil precisa ter verba carimbada para segurança. Eu venho de Cruzeiro do Sul sexta-feira passada. Você acha que o Sistema Único de Segurança Pública, criado há 2 semanas, pode ser o início da solução? Pode. Há que ter um comando. Por exemplo, eu já dizia na campanha de 2014, quando eu fui candidato a governador, uma lei que tem que ser mudada é que a obrigação e o direito de combater, de liderar o combate ao crime organizado tem que ser da União. E por uma razão óbvia, crime organizado não respeita a fronteira, nem municipal, nem estadual, nem nacional. Olha o nosso caso. Nós fazemos divisa com o Peru, com Bolívia, a droga entra de lá para cá, daqui passa pelo ar, que vai para o Brasil inteiro. Então, quem é que tem que organizar o comando? Tem o direito e a obrigação, o governo federal, lógico, em parceria com as polícias locais, mas é ele que tem que comandar. Nosso efetivo, Muniz, eu falava de orçamento, o nosso efetivo de Cruzeiro do Sul, dito pelos próprios subcomandantes da Polícia Militar, ele é hoje quase a metade do que ele foi há 8 anos. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca. Então, foi o papel inverso, ao invés de aumentar, diminuiu. Nós temos quase 17 mil quilômetros, Muniz, de fronteira seca. É uma das maiores do mundo. E o efetivo da Polícia Federal é ridículo. Então, para aumentar o efetivo, para dar às nossas polícias os mecanismos que a polícia do Paraguai já tem para elucidar crime, tem que ter um orçamento carimbado. E o terceiro ponto que eu venho dizendo é a economia. Quer dizer, não é possível, com mais de 25% dos jovens desempregados, o modelo acriano gerou um exército de desempregados. E, evidentemente, parte destes desempregados acabam sendo aliciados pelo crime organizado. E para fazer economia, o próximo governo, que eu espero e estou convencido que será liderado pelo meu pré-candidato Gladson Cameli, as pesquisas já dizem isso, tem que sinalizar com clareza para os agentes econômicos que ele se prepara para recebê-los. E aí, Muniz, daqui para Rondônia, é liberar essa região do Acre para produzir e plantar, Muniz. Nós estamos mais perto do porto de Porto Velho do que certas cidades de Rondônia, que produzem soja, por exemplo, e trazem, e dali vai para Madeira, Amazonas vai para o mundo. Então, é só copiarmos. O acordo do Brasil com o Peru. Mas antes de você falar do acordo do Brasil com o Peru, na sua opinião, as ações de combate e prevenção à violência passam também pela geração de mais empregos? Sim, é o que eu disse. Mas seria a principal? Não. Não porque, Muniz, isso é uma lenda, né, que a esquerda fica divulgando. É uma lenda preconceituosa. Né, ela joga uma responsabilidade quase que exclusiva na pobreza, no desemprego. Isso é um preconceito inaceitável. Primeiro que a esmagadora maioria do povo brasileiro que está sofrendo a humilhação do desemprego é de gente honesta, de gente trabalhadora, pagadora das suas obrigações, dos seus deveres, mas que está, por conta dos erros do governo, está desempregado. E está se virando, a esmagadora maioria está se virando com a esposa, com o marido, com o filho, com o parente, com o vizinho. Quer dizer, a esmagadora maioria
das pessoas que são desempregadas não viraram estupradores por causa disso, não viraram assassinos por conta disso, não são homicidas por causa disso. Então, em primeiro lugar, o que combate crime, Muniz, é punição. Nós temos casos, Bolívia é mais pobre do que o Brasil, é muito mais segura. O Peru, que produz cocaína, não tem 8 homicídios por 100 mil habitantes. O Acre bateu 44. Você vai para a Índia, que também é mais pobre per capita do que o Brasil, é muito mais segura. Então, em primeiro lugar, é punição. É o sujeito que matou, saber que ele vai ser pego e vai passar uma temporadinha de 40 anos em regime fechado. Só reforçando o que você está falando aí, o promotor Rodrigo Costa, ele fez um estudo minucioso, são dados reais, e ele disse o seguinte, que se o Acre fosse um país, seria o 4º mais violento do mundo, ganharia de muitos países que estão aí em guerra aberta. E parte do problema do Acre foi gerado aqui mesmo. Tanto que você tem estados no Brasil que diminuíram o índice de homicídio quando o Acre aumentou muito. Então, eu dizia... Você agora vai falar sobre o acordo do Acre-Peru, que eu acabei de atrapalhar. Não atrapalha não, é um debate. Então, primeiro, é o rigor da lei, que tem que acontecer, orçamento para a segurança pública, priorizar, afinal de contas o Estado foi criado para isso. Estamos aqui com um amigo nosso, o Ednei, advogado, e sabe disso, como eu também sei, o Estado foi criado em primeiro lugar para garantir a segurança, a vida e o patrimônio, que é fruto do trabalho das pessoas. E a questão econômica, são esse tripé. Quer dizer, é evidente, eu disse aqui, que esse exército de jovens desempregados, parte dele acaba sendo aliciado pelo crime organizado. O acordo Brasil e Peru, que a próxima bancada, Muniz, a próxima bancada, ela precisa ter alguns pontos, e me perdoe a franqueza, Muniz, mas a próxima bancada precisa ter um pouco mais de responsabilidade com o Acre. Não estou falando que essa não tem, cada um ao seu modo, ao seu jeito. Mas precisa mais. Mas mais, Muniz, e assim, unir-se em torno de alguns pontos. Por que eu estou dizendo isso? Você pega a BR-364, vamos ser sinceros, se não fosse o senador Gladson Cameli, correndo risco nos bastidores da política, criticavam ele, rapaz, toma cuidado, tu está assumindo um compromisso, depois não dá certo, vai te arrebentar a campanha e tal, mas ele fez algo que me deu um orgulho de ter votado nele, me representou naquela hora, quando ele disse, eu não vou permitir que a BR feche. Muniz, honestamente, eu não nasci para bajular ninguém, mas também não nasci para esconder o mérito das pessoas. Se não fosse o Gladson, a BR-364 teria fechado. E aí o que é que faz o governo do PT? Se esconde. Os políticos do PT se esconderam. E vamos ser sinceros, torcendo para não dar certo. Então, a próxima bancada precisa provar que ama mesmo o Acre. E além de cada um fazer seu trabalho, como a bancada atual faz, mas tem que se unir em torno de causas que são do Acre. Então, por exemplo, o acordo econômico Brasil-Peru, que o Peru quer, precisa acontecer. E aí você envolve nesse acordo abaixar os impostos entre esses dois países, abaixar drasticamente a burocracia a quase zero, concluir o asfalto, a questão da energia elétrica, cursos de profissionalização para aquilo que nós possamos e podemos produzir junto com eles e vender para o mundo. Muniz, a China está dizendo na nossa cara, ela quer ajudar a patrocinar uma estrada de ferro, porque ela deseja importar produtos do Brasil, particularmente do Centro-Oeste. Não é possível que nós vamos ver produtos do Centro-Oeste no futuro próximo, passando por aqui, com destino à China, e nós, que estamos muito mais perto, que temos uma gente de uma história, Muniz, única no país, de heroísmo, de destemor, que são os nordestinos que para cá vieram fazer desse território pedaço de chão brasileiro, vamos ver essa riqueza passar na nossa venta, como a gente diz, no interior e não aproveitaremos dela. Então, esses são os sinais que destravarão a economia do Acre e que o próximo governo e a próxima bancada tem que ter compromisso com esta agenda. A agenda que favorece as estradas, o escoamento da produção, anistiar a área rural, Muniz. Essas multas que o IBAMA e o IMAC patrocinaram na área rural acreana, na minha visão, são frutos de uma lei que fere uma lei maior, só para que é a lei da propriedade privada. Rapidinho para encerrar, você acha que a disputa em nível nacional vai ter muita influência aqui no plano estadual? Muniz,
Não, ela nunca tem essa influência toda. Deveria até ter. Né? Agora, eu acho que nós, acrianos, temos que prestar muita atenção no programa dos governos que vão se apresentar. Eu, por exemplo, não nego a ninguém. O que eu venho dizendo durante o meu mandato último de deputado federal, que culminou com o meu programa de governo na área da segurança pública, por exemplo, tem muito a ver com o que o Bolsonaro prega. É praticamente não, é a mesma linha. É o endurecimento das leis, é o fortalecimento da polícia, inclusive com assessoria jurídica, para dar amparo a esses homens que muitas vezes não podem mais dar um tiro de advertência, então tem já receio de serem denunciados e tal. Então, vai muito nessa linha. Uma outra coisa que nós vamos ter que prestar atenção, Muniz, é que assim, nós temos 2 problemas gravíssimos no Brasil. Um deles é a dívida pública, de R$100, do orçamento do Brasil, 51% vai para pagar juros e da multa pública brasileira, que é resultado de um país que foi gastando muito mais do que aquilo que arrecada. Já está em 4 trilhões. Né? Bom, qual é a proposta de cada um? Eu vi um economista chamado Paulo Guedes, que é o economista que o Bolsonaro escolheu, que é primeiro mundo, quem está me assistindo, se quiser, vai no Google, economista Paulo Guedes, é de primeiro mundo. Ele propõe praticamente a privatização das 160 empresas nacionais. E eu acho que tem que ser privatizado mesmo. Uma outra, mais importante, merece um debate mais aprofundado, mas 160 empresas precisam ser vendidas. E ele propõe isso para abater a dívida pública. Eu assisti uma palestra do Ciro Gomes, no vídeo, e o Ciro propõe pegar parte da reserva brasileira, que o Brasil tem, ele acha que a metade da reserva que existe hoje é suficiente, e abater a dívida em quase 10%, e com isso teria crédito para alongar. O certo é que se o próximo governo, se ele não disser como ele vai fazer, porque a dívida é impagável, e ela é impagável, Muniz, não no seu valor absoluto, ela é impagável porque 1/4 dela vence assim imediato, e o governo simplesmente não tem caixa para isso. Então, é preciso mudar o perfil da dívida. Como fazer isso? Para sobrar dinheiro. E o outro assunto é previdência. O Brasil gasta 51 com o pagamento do dinheiro da multa, dos juros, da dívida pública, que eu repito, e vem desde o governo militar, lógico que nos últimos 10, 20 anos aumentou demais, mas fizeram aquilo que a nossa mãe e o nosso pai diziam para a gente não fazer. Nossa mãe e nosso pai, que dizia, olha, não gasta mais do que o que pode, mas o governo não aprendeu essa lição, que os nossos pais nos ensinaram, e aí foram gastando mais do que o que pode, chegou nessa montanha de dívida. Muito bem. E 29, Muniz, é da Previdência. É preciso fazer uma reforma da Previdência para eliminar privilégio, Muniz. 2% dos aposentados do Brasil recebem o equivalente a 25% do total. Aí quem são esses 2%? Ex-senadores, ex-governadores, ex-políticos, no judiciário, desembargadores, juízes, no poder legislativo, no executivo e no judiciário, que ganham 100 mil, 200 mil. Isso é um privilégio que tem que acabar. Esses 2 assuntos, é bom que cada um de nós estejamos atentos. Qual é a proposta sobre esses 2 temas que cada presidente vai apresentar? Porque se esses 2 assuntos não forem equacionados, Muniz, não terá dinheiro para investimento. E isso vai ter que ser discutido na campanha. Muito bem. Conversei aqui com o pré-candidato ao Senado pelo PMDB, Márcio Bittar, na oposição. Seja bem-vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso. Muniz, o prazer é meu. Mandar um abraço a todos os meus correligionários, as pessoas todas que compõem comigo essa grande união que, de forma teimosa, mas valente, corajosa, vem resistindo ao longo desses 20 anos. Não é fácil. Eu quero aqui mandar o meu abraço àquele militante mais simples, mais humilde, que ao longo desses 20 anos teve a coragem de discutir com o seu vizinho, no seu bairro. Cansei de ver isso em carreata, né? Arriscando muitas vezes ser perseguido pelo governo, mas empunhando a nossa bandeira. É em nome desse militante, desse exército de pessoas no Acre inteiro, que eu, quando olho e lembro, sei que eu não posso parar. Enquanto vida, eu ainda sonho de lá na velhice, olhar para trás, ver o Acre próspero, seguro e achar que eu tive uma participação nisso. Tá? Mais uma vez, quero desejar que na quarta-feira, amanhã, que a gente tenha um jogo que não haja o sufoco da passada, né? 45 do segundo tempo, 0-0, meu Deus do céu.
que a gente passa com maior tranquilidade. Quero deixar por último, Muniz, uma mensagem. Tudo que a mão do homem fez, porque isso é a mão do homem, pode ser arrumado. Basta tomar as medidas corretas. Agora, que a campanha não seja uma peça de marketing, né, que os candidatos todos, ao Senado, à Câmara Federal, à Assembleia e ao governo, digam com muita clareza qual é o seu projeto. O que eu defendo está claro, Muniz. Eu defendo um projeto liberal na economia e conservador nos valores, porque eu acho que as mudanças não acontecem sem Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem. Depois do intervalo eu volto a falar em política, em 2 minutos, com o presidente regional do PP, o ex-deputado e pré-candidato a deputado também, José Bistênio. Até já.